Olá, eu sou o Leandro Costa, esse é o canal Conservador RJ, seja bem-vindo, ou se você já acompanha, dá aquela curtida e ajude a divulgar. Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta. Será que a segurança pública do Brasil é um fracasso, um sucesso, e o porquê ela está nessa condição? É muito difícil responder se partimos de uma premissa muito simplória. E o vídeo também não pretende esgotar tudo, nós temos vários e vários problemas na segurança pública. Mas diante até dessa questão aí do isolamento, que ficou evidente que às vezes parece que o aparato de segurança ele é muito mais enérgico contra um trabalhador do que contra o crime organizado, isso também vale para o aparato como um todo, tá? Eu não estou resumindo as forças de policiamento ostensivo, mas também estou falando das forças de investigação, que parece que se preocupam mais até com opiniões do que com crimes que passam debaixo do nariz de muitas autoridades. E aí nos leva a perceber o seguinte, parece que a gente está enxugando gelo, mas se a gente olhar a consequência, né, a gente vai estar sempre ali realmente enxugando gelo. Mas se a gente olhar a origem, a raiz do problema, a gente vai ver que não. A gente não está nem enxugando gelo. Nós estamos passando um pano em cima de uma pedra achando que aquilo é um gelo. Porque, na verdade, estamos combatendo o mal errado. Onde eu quero chegar com isso? Se a gente for olhar a origem do crime organizado, e desse mais atuante, o que tem uma característica de guerrilha, ele naturalmente, não é muito difícil chegar a essa conclusão, você pode pesquisar isso em livros, até filmes, mas eu vou fazer aqui umas observações. A prática da guerrilha urbana, e essa mais acentuada, que tem principalmente o foco central aí no Rio de Janeiro, embora são várias facções, mas temos uma facção dominante em São Paulo, elas têm realmente viés marxista. É negado? Isso é negado. E aí vai o rótulo de negacionista, inclusive por autoridades da segurança, por membros do Poder Judiciário, do Ministério Público. Por quê? Porque, de fato, dentro das instituições no Brasil, há muitos marxistas. E isso é um trabalho universitário, né, que fez com que o Brasil ficasse nesse sentido. O Brasil se tornou um país hegemonicamente, há pouco tempo atrás, de esquerda, e hoje a gente tem uma voz que se levanta, que na verdade estava sufocada, mas a gente tem um país hegemônico de esquerda. Quem quiser ver sobre teatro de tesouro, eu posso colocar o link aqui na descrição. Mas, a princípio, o que se acreditava no Brasil? Que a social-democracia era direita e que a esquerda mais radical, né, socialismo assumido, que eu prefiro dizer assim, era a esquerda. Então, num mundo onde você está numa janela de Overton tão torta que você acha que a esquerda moderada, digamos assim, né, a social-democracia é a direita e a esquerda mais radical é uma esquerda comum, você vai achar que qualquer força de direita, seja libertário, seja conservador, é o extrema-direita, né? Então é bem complicado. E aí você tem essas forças de guerrilha socialistas espalhadas pelo Brasil e o tema central é ignorar essa correlação. É ignorar que as forças paramilitares no Brasil, em essência, são marxistas. Elas estão preocupadas em controle territorial, em aplicação de uma jurisdição paralela, elas julgam, elas aplicam sua própria norma, seu próprio tribunal, né? Aquele termo jocoso, tribunal do tráfico, mas que não deixa de ser, e é uma das maiores violações aos direitos humanos, embora muitos ignoram isso, é você ser julgado por um tribunal não constituído, né, sem o devido processo legal, mas isso tudo é ignorado. Mas se fizermos um paralelo aqui ao nosso vizinho, a Colômbia, fica muito fácil entender que as Farc é uma força marxista, que se torna um partido marxista, não abre mão da sua fração guerrilheira, e que aqui a gente tem uma maquiagem, onde a gente acha que existe o marxismo que quer chegar ao poder através das urnas e o guerrilheiro, quando na verdade essas forças, mesmo que inconscientemente, tá? Eu não estou acusando os partidos de esquerda de serem propriamente associados ao tráfico de drogas, enfim. Eu estou dizendo que mesmo que inconsciente, eles têm uma genealogia, né? Uma raiz única, e daí um está sempre defendendo o outro, essa prática. E na Colômbia a gente tem uma coisa mais explícita. Na Venezuela também temos inúmeras milícias aí que defendem o governo totalitário.
E onde está o problema da segurança? Que as forças de segurança, elas ficam ali achando, intencionalmente ou não, né, que estão combatendo um empreendimento criminoso, ou seja, que é a venda de droga. Não que a venda de droga não seja um mal, é um mal gigantesco e serve para a guerrilha, porque ao mesmo tempo que financia a guerrilha, ele debilita a sociedade. Então você passa a ter uma sociedade doente, é só passar numa Cracolândia, que você parece estar num filme de zumbi, sem querer humilhar, né, ninguém, mas é a realidade, passa e você vai ter essa visão, e ao mesmo tempo você financia essa guerrilha. E essa guerrilha ela vai criando um caos no qual você alastra a pobreza e a pobreza faz com que o cidadão fique mais dependente de ações sociais que a esquerda diz fazer, mas é como eu costumo dizer, a esquerda ela não gosta do pobre, ela gosta da pobreza, ela não gosta do miserável, ela gosta da miséria, porque senão ela ajudava o pobre e o miserável a sair daquela condição e ela não ajuda, pelo contrário, ela cria mais dependência estatal e ao mesmo tempo faz essas pessoas mais refém do crime organizado. Ou seja, quando as forças de segurança acordarem para o fato de que não adianta ocupar uma favela se a cultura ali praticada continua sendo a contracultura, ou seja, se ali ainda se propaga os ideais marxistas, os ideais, né, do marxismo cultural mesmo, a destruição da moral, a degradação do ser humano, né, e no caso, enaltecendo esses criminosos, não adianta você ocupar a favela. Que não adianta você ficar investigando crimes menores que têm que ser realmente investigados e combatidos se você não tratar como prioridade o ataque às organizações criminosas. E também não adianta você prender qualquer crime, o cara que agride a mulher, bebeu e dirigiu e atropelou, junto com membros de organização criminosa, senão eles serão aliciados. Você está trabalhando para eles. Infelizmente, o que as forças de segurança têm feito no momento é trabalhar mais em prol do crime organizado do que contra. E nesse show, digamos assim, bestial de proibir trabalhadores de trabalhar, as forças de segurança ainda estão se desgastando e estão ainda popularizando e deixando de combater o crime organizado. Ou seja, mais uma vez, por cegueira, eu acredito que a maioria por cegueira, nós estamos colaborando, né, o Brasil em si colabora para a tomada do poder pelo socialismo, através, inclusive, do crime organizado. Lembrando que o cidadão de bem está desarmado. Só resta as forças armadas e as forças de segurança. Se essas ficarem cegas, não teremos outra alternativa. O cidadão está desarmado e o criminoso está armado até os dentes. Talvez mais que as forças de segurança. Ou seja, combater o crime com inteligência não é ficar contando história e falar que não vai confrontar. Combater o crime com inteligência é assumir primeiro que o crime tem um papel cultural, que ele busca tomada de espaço, o reconhecimento de poder e que não existe vácuo de poder. Que deixar uma área abandonada é permitir que ali cresça culturalmente a ideia do marxismo cultural que está impregnado nessas organizações criminosas. E assim como um câncer, expandirá na primeira oportunidade que tiver. É um primeiro vislumbre sobre a coisa, dá para falar muito mais sobre isso, dá muito mais exemplos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ou mudamos a nossa postura em relação ao crime organizado, ou o crime organizado vai continuar massacrando o cidadão de bem e levando cada vez mais aí o discurso marxista para os mais pobres, e os da classe mais, digamos assim, intelectual, já se vende muitas vezes em troca de diplomas e condições. Então a gente está tendo um binômio, né? Eles dominam por cima e dominam por baixo. Não é à toa que aquela professora da esquerda, né, Chauí, falava que odeia a classe média, porque justamente uma classe dominante, ela tem que acabar com essa classe mediana, porque ela vai manter todo mundo na miséria, e aí ela usa força contra ela deliberadamente e sem qualquer oposição.